Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Estudos Espíritas Missionários da Luz. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carla e é com muita alegria, com muita satisfação que eu venho até, por meio desse canal, né, trazer um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido, trocar um pouquinho de experiência com vocês. Então, assim, uma gratidão imensa por essa oportunidade desse trabalho e tenho certeza que é sempre tudo feito com muito carinho para todos, tá bom? Hoje eu vim falar sobre a vida e obra de Paulo de Tarso. Eu acredito que todos devam conhecer, né? Já devem ter ouvido falar no Paulo de Tarso. Mas eu não sei se todos sabem que, na verdade, seu nome não é Paulo, seu nome é Saulo. O Saulo era um judeu, filho de um homem muito rico da cidade de Tarso. Ele tinha uma inteligência assim extraordinária. Ele aprendia tudo muito fácil. E desde pequeno ele foi apaixonado pelas escrituras de Moisés, né? Pelas leis de Moisés. Então, muito jovem, ele resolve ir para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Gamaliel era um dos mais renomados, né, estudiosos da lei mosaica. E Saulo, como um bom judeu e que gostava tanto de estudar, quando ele foi para Jerusalém estudar com Gamaliel, ele logo ficou famoso, porque ele tinha uma facilidade de aprendizado incrível. Além da paixão, né? Ele era um judeu muito apaixonado pelas leis de Moisés, muito fervoroso. Então ele se empenhava cada vez mais em seus estudos. E além disso, ele tinha um poder de oratória deslumbrante. Então ele foi ganhando, né, uma fama muito grande. Quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, ele começou a escutar sobre uma história de umas pregações que vinham de um carpinteiro muito pobre e que se reunia com umas outras pessoas também humildes em um lugar chamado Casa do Caminho. Era um barraco pequeno, simples, mas estava sendo, assim, tendo bastante repercussão toda essa pregação desse jovem chamado Jesus. E isso começou a incomodá-lo, intrigá-lo, ele queria saber o que era isso. Então ele resolveu ir para Nazaré, lá onde existia essa Casa do Caminho, para ver então o que era que eles estavam pregando. Chegando lá, ele percebeu que eles estavam pregando uma nova doutrina, diferente das leis de Moisés. E que esse carpinteiro, chamado Jesus, que veio trazer, né, essa nova doutrina, ele era chamado por todos de o Cristo, o Messias, o enviado por Deus ao povo de Jesus. Saulo então, né, resolveu assistir uma dessas pregações. E quem fazia essa pregação no momento era um jovem chamado Estevão, uma pessoa também de uma inteligência deslumbrante e que estava muito empenhado em pregar a doutrina, os ensinamentos de Jesus. Estevão tinha a oratória perfeita, assim como a de Saulo, né? E estava cada vez mais tendo adeptos a essa nova doutrina. Só que ao ver que essas pregações não eram de acordo com a lei mosaica, era uma nova interpretação, Saulo entendeu que isso era muito perigoso. Então ele voltou a Jerusalém e decidiu que ele tinha que combater essa nova seita que estava surgindo. Então ele começou sua perseguição e ele prendeu Estevão
prendeu Filipe, Pedro e João. E ele pediu a morte desses homens. Mas Gamaliel, seu mestre, né? O sacerdote de extrema importância e de relevância para Saulo, ele já tinha sido convidado por Estevão, por Pedro, na verdade, para conhecer também essa nova doutrina e para ir até a casa do caminho conhecer. Então Gamaliel pediu um favor a Saulo, que ele poupasse aqueles homens. Então ele atendeu ao pedido do seu mestre e poupou Filipe, o Pedro e o João. Mas o Estevão ele não poupou, porque ele viu que o Estevão tinha a mesma oratória que ele, que o Estevão ele tinha o mesmo embasamento teológico que ele. Os dois chegaram a discutir. E Saulo viu que Estevão tinha muita convicção no que estava falando. E ele levou essa discussão com Estevão para um lado pessoal. Então, por essa rivalidade toda, ele não quis poupar Estevão. E aí, ele pediu então a morte do Estevão por apedrejamento. Manteve assim a sua perseguição após a morte de Estevão. E mesmo tendo poupado os outros homens, né? Poupou da morte, mas não deixou de perseguir. Nessa fase, o Saulo estava noivo de uma jovem de extrema bondade, a quem ele tinha profunda admiração. E essa jovem chamada Abigail, ela era doce, era bondosa, era caridosa. Só que Saulo descobre que Abigail era irmã justamente de quem? Do Estevão. E por conta disso ele resolve romper o noivado com ela. Com o rompimento, a Abigail ficou muito doente. E aí ela acabou se convertendo também ao cristianismo. Porém, Saulo gostava tanto dela que resolveu procurá-la novamente para reatar o noivado. Mesmo, né, tendo descoberto que sua amada era irmã do seu maior rival, do Estevão. Só que quando ele chega para visitar Abigail, ela já está muito doente, ela já está no leito da morte. E aí Abigail confessa a Saulo que ela também se tornou cristã. E Saulo, ao ver sua amada morrendo, ao assistir à morte de sua amada e recebendo essa revelação, sentiu uma dor muito forte. E aí ele voltou para Jerusalém e pediu uma carta com autorização que ele fosse até Damasco para matar Ananias, porque Ananias teria sido responsável pela conversão de Abigail. Veja só. E aí, então Saulo resolve ir a Damasco, né, com essa carta em mãos, para poder então matar o Ananias. Só que a caminho de Damasco, Saulo vê uma luz muito forte vindo em sua direção. E essa luz deixou ele tão tonto que ele chegou a cair nas areias quentes do deserto. E nesse momento ele escuta uma voz. E essa voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta: quem sois? E recebe a resposta: eu sou Jesus. Naquele momento, Paulo de Tarso mudou totalmente a sua trajetória. Ele percebeu que aquele humilde pregador e todos aqueles seus seguidores estavam certos. Ele descobriu que Jesus era realmente o Messias prometido por Moisés. E ele faz uma pergunta então a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus pediu para Saulo ir a Damasco, porque lá seria dito. Com aquela claridade tão grande, Saulo ficou cego. E aí, então, um de seus companheiros o levou a Damasco
e ele se hospedou em um lugar muito simples. E lá chegando, ele foi tratado e foi curado justamente pelo Ananias, a pessoa a quem ele estava indo com o intuito de matar. Então ele descobre a sua missão. Ele descobre que sua grande missão é também levar os ensinamentos de Jesus. Mas para isso, como um bom estudioso, Saulo pede as Escrituras e começa a estudar. Ele vai então para o deserto e fica 3 anos lá meditando sobre as Escrituras de Levi e sobre todos os seus ensinamentos. E aí então ele passa a pregar a doutrina de Jesus por onde passa, onde existiam pessoas que ainda não eram judeus, né? Ele ia, pregava, né, os ensinamentos de Jesus, montava uma igreja e ia embora para outra cidade. Ele passou a ser conhecido por todos os lugares, da Espanha a Roma. Só que a essa altura ele percebe que ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí ele resolveu então escrever cartas sobre a doutrina dos ensinamentos de Jesus. E nessas cartas ele assina como Paulo de Tarso. E aí então ele se torna o Paulo. Essas cartas, elas são chamadas de cartas ou epístolas de Paulo. Nem todas as epístolas chegaram aos destinos, mas as que chegaram, Paulo esclarecia muito. No livro Paulo e Estevão, a gente vê que Jesus veio para dizer para o Paulo que essas cartas elas não estavam sendo escritas somente por ele, mas que Estevão, aquele a quem ele mandou matar apedrejado porque viu como seu rival, estaria ao seu lado, intuindo o Paulo a escrever essas cartas. Porque o Estevão, ele acompanhou tudo desde o início. Ele saberia dizer toda a história de Jesus e seus ensinamentos desde o começo. Então, Paulo passou a escrever essas cartas, as epístolas, intuídos pelo Estevão. Tem vários exemplos que que a gente pode dar, como as questões da ressurreição de Jesus, que foi na carta aos Coríntios. Ele fala sobre as reuniões mediúnicas nos templos de Jesus, esclarece sobre os aconselhamentos e também como deveriam ser as reuniões mediúnicas. Ele diz que quem tem o dom da profecia tem que servir para edificar, exortar e consolar, que são alguns dos pilares da nossa religião, do Espiritismo, né? Então, retomando a Paulo, ele foi passando a sua vida toda pregando, e só que ele chega a uma conclusão, que as ideias de Jesus não podem mais ser tratadas apenas como uma seita dentro do judaísmo. Então ele marca uma reunião na Casa do Caminho e decide que as ideias de Jesus não devem mais ser uma seita denominada de judeus da seita dos cristãos. E é a partir daí a sua maior obra. É a partir daí que nasce o cristianismo. Essas pessoas passam a ser chamadas cristãos, seguidores de Jesus. Que hoje somos nós, né? Os cristãos. Então, por isso o Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Ele converte as pessoas ao cristianismo e se torna extremamente conhecido, né? Como eu disse, desde a Espanha até Roma. E aí, Nero vê no Paulo um manipulador muito importante, muito perigoso para ele. Então ele manda prender o Paulo. E ao prender Paulo, ele o proíbe de sair de Roma. Então Paulo não pode mais sair pregando como ele fazia antes. E aí, o que acontece? Já cansado dessa vida de ficar lá em Roma,
sem poder fazer o que ele entende como sua missão, ele escreve a sua última carta, denominada a Segunda Epístola a Timóteo, onde Paulo faz um balanço da sua vida. E ele finaliza essa carta dizendo: terminei minha tarefa, combati o bom combate, guardei a fé. Nessa carta ele está se despedindo de Timóteo. Mas por orientações do alto, ele ainda renova suas forças. E logo após escrever essa carta, ele pede a Timóteo que vá até Roma para estar com ele. Mas não dá tempo. O Paulo foi secretamente assassinado por Nero em uma madrugada. E aí a gente vê que Paulo, a obra dele foi tão importante, ele deixou um legado tão maravilhoso e que eu acho que a gente pode utilizar para a nossa vida. Ele fez um balanço da sua vida, da sua trajetória, quando ele escreveu a carta a Timóteo. E eu acho que a gente poderia, ao final de cada dia, fazer como Paulo, fazer uma análise das nossas atitudes naquele dia, dos nossos atos, né, de tudo que a gente fez, e que a gente possa, ao final de cada dia, chegar à mesma conclusão que Paulo, e a gente possa dormir com a certeza de que a gente terminou a nossa tarefa, que a gente combateu o bom combate e que a gente guardou a fé, para que no próximo dia possamos novamente procurar cada vez mais nos melhorarmos, que ao dormir a gente possa deitar a cabeça tranquila no nosso travesseiro e pensar: eu estou no caminho certo. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu trouxe uma síntese da história de Paulo de Tarso, mas mais para que a gente pudesse, né, trazer ao final essa reflexão de deitarmos e fazer um balanço do nosso dia, de como foi o nosso dia, o que tiver errado, melhorar no próximo dia e que a gente consiga, sim, atingir sempre nossos objetivos, sempre permanecendo no caminho certo. E quem quiser mais saber sobre o livro, que a história de Paulo de Tarso está num livro e é maravilhosa, então é esse o livro. Paulo Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.